gente vai conversar agora um pouquinho com o Mário Freitas, que é engenheiro de segurança do trabalho do Sindicato dos Metalúrgicos. E olha, a relação dele com o Sindicato dos Metalúrgicos é antiga. Ele começou nesse ramo metalúrgico no Grande ABC em 1967. Depois ele fez engenharia mecânica e, na sequência, se tornou engenheiro do trabalho. Uma boa tarde, um prazer tê-lo aqui na Paraná Educativa conosco. Boa tarde, Cibele. Meus parabéns também pelo Dia das Mães, para todas as metalúrgicas e especialmente para minha esposa, que é uma mãe fantástica. Isso é importante, realmente. Um parabéns especial, né? Um feliz Dia das Mães para todas as metalúrgicas e todas as mamães. Bom, vamos falar um pouquinho desse processo que nós temos no mundo do trabalho de automação. Como é que o senhor definiria antes e depois da automação para o trabalhador? Vamos lá, na década de 70, quando o trabalhador, praticamente o trabalho era braçal, o trabalhador participava mais da atividade da empresa. Ele que dava algumas opiniões da melhoria do trabalho. Com o processo da automação, que isso veio um pacote aqui para o Brasil, as coisas mudaram. O problema vem de cima para baixo e o trabalhador tem que se sujeitar a estas condições. Então, o trabalhador não participa mais, com várias exceções, né? Algumas empresas ainda têm algum sistema interno que procura algumas ideias dos trabalhadores, mas outras, infelizmente, não ouvem os trabalhadores. Vamos falar um pouquinho sobre a velocidade das linhas. E aí, eu gostaria, por favor, que o senhor explicasse para os nossos telespectadores o que seria essa velocidade das linhas e qual que é a relação hoje com o funcionário, com o trabalhador. Bom, é uma ótima pergunta, porque hoje nós temos a velocidade das linhas imposta de cima para baixo. O trabalhador, ou seja, os engenheiros fazem o balanceamento da linha. O que é isso? É que todos os trabalhadores devem ter o tempo suficiente para aquela montagem. O que muitas vezes não acontece é que o trabalhador não participa disso. A realidade brasileira é diferente da realidade alemã, da realidade europeia. E os pacotes vêm desses países. Então nós temos trabalhadores trabalhando demais e em condições precárias, porque os dispositivos, os desenhos vêm de lá e não são adaptados às condições dos trabalhadores aqui. Com isso o senhor quer dizer o seguinte, que o equipamento, por exemplo, que os metalúrgicos usam aqui em Curitiba, vem de fora do país. E lá a realidade do trabalhador é uma e aqui a do brasileiro é outra? Sim. É isso que o senhor está querendo dizer? Justamente. Lá existe uma participação muito grande dos trabalhadores e os trabalhadores podem se negar a fazer aquela atividade. Aqui, infelizmente, isso não acontece. Porque se o trabalhador se negar, ele é demitido ou é excluído do quadro de funcionário da empresa. Agora, o trabalhador brasileiro é muito criativo, é um trabalhador empenhado, porque ele aceita fazer essa função ou é conformado? Como é que o senhor avalia? Para você ter uma ideia, o trabalhador brasileiro é o mais criativo e um dos melhores trabalhadores do mundo. Eu tenho uma experiência, quando eu era engenheiro da Volvo do Brasil, na área de produção, eu não fazia absolutamente nada se os trabalhadores não participassem. Antes de eu mudar qualquer atividade, eu perguntava para os trabalhadores. E as ideias deles eram maravilhosas. Eu nunca tive problema de balanceamento ou de tempos e métodos, porque eles participavam do nosso trabalho. E isso deve acontecer agora, que infelizmente não está acontecendo, mas o sindicato está atento quanto a isso. Nós estamos procurando pedir para as empresas qual o tempo de cada trabalhador, porque nós temos muitos problemas de saúde ocupacional. Que tipos de problemas em relação à saúde ocupacional que a gente poderia citar? Nós temos muito problema de LER, o DORT, problemas dos movimentos repetitivos. E isto traz um problema sério para o trabalhador e para a vida social dos trabalhadores. Por quê? Porque à medida que ele tem um problema de movimento no braço, então muitas vezes em casa ele não consegue, ou a trabalhadora, principalmente a mulher, não consegue varrer uma casa, não consegue pegar um filho no colo.
Nós temos um dado aqui no Brasil, são 3.000 mortes por ano em acidentes de trabalho. No Paraná, o secretário da Saúde, Gilberto Martins, se pronunciou dizendo que são 340 óbitos. Qual que é a sua avaliação? Como é que está essa situação no sindicato da Grande Curitiba? Olha, essa minha avaliação é 4 vezes a mais. Por quê? Porque quando você tem esses dados, é o que chega no governo, que chega no INSS. E muitas empresas não fazem essa comunicação de acidente de trabalho. Então, na realidade, se torna 4 vezes esse número. Por que as empresas não estão fazendo? Aí é o papel do sindicato também, né? Fiscalizar. Sim, embora o sindicato tenha cobrado das empresas a cópia da CAT, da comunicação de acidente de trabalho, muitas empresas não o fazem e nós não temos meio de punir e a lei não garante uma punição para as empresas que não entregam essa CAT, essa via para o sindicato. Então hoje pode-se dizer que a legislação trabalhista ela não defende como deveria o empregado? Olha, ela em alguns casos infelizmente não. Nos casos de acidente de trabalho, inclusive nós temos um problema sério que é realmente na área do Ministério do Trabalho, da fiscalização do Ministério, que em virtude do grande movimento, da grande situação, eles não têm pessoas específicas para tratar desse assunto, principalmente na área de tempos e métodos. Agora, é responsabilidade de toda a sociedade tratar dessa questão relacionada à saúde do trabalhador, porque um trabalhador doente também é ônus, de certa forma, para o Estado, para a família também, para o Estado, e aí o dinheiro que poderia ser gastado em outras coisas acaba sendo gasto, então, com a saúde daquele trabalhador, ele acaba sendo prejudicado também no seu ambiente familiar, na sua vida, quer dizer, é um prejuízo para toda a sociedade, né? Na realidade, todos nós pagamos, infelizmente. O que deveria ser, mudando um pouco a lei, referente a que as empresas deveriam pagar por isso. Elas que mutilaram, elas que fizeram o problema, elas devem arcar com a responsabilidade tanto civil e criminal como em termos morais e financeiros. E o papel das CIPAs, como é que está sendo? Olha, a CIPA, embora o sindicato tenha empenhado em preparar os trabalhadores... Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A maioria das empresas, ela contrata um pacote fechado de outras empresas que dão assessoria, que não reflete a realidade daquela empresa. Então nós temos muitas CIPAs inoperantes e não presente e não conscientizando os trabalhadores. Por isso o volume também da quantidade de acidentes que nós temos. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui conosco na Paraná Educativa e uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado.